Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. A declaração do Lula foi o seguinte, falando num evento público, ele disse que lugar de bandido não é na rua, assaltando as pessoas. E disse que não poderia permitir que a república de ladrões de celular, Não precisa mais rodar não, o Otávio já está falando, gente. E que essa república de ladrões de celular não pode assustar as pessoas nas ruas desse país. Por que que é uma guinada no discurso de segurança? Por quê? Vamos pegar uma fala dele de 2022, na convenção do PSB, em que ele diz o seguinte, que não se podia permitir que os jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para sobreviver. Então, olha a diferença de enfoque. Em 2022, a esquerda sempre aborda a questão da violência do ponto de vista social. Ou seja, rouba-se celular para sobreviver. Essa é a lógica. A oposição pega essa frase e diz o seguinte, ó, está defendendo o roubo de celular. Isso pega no discurso. Então, pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas enfaticamente diz o seguinte, lugar de bandido não é na rua. Ainda não fala cadeia, mas entende-se que lugar de bandido é na cadeia, que há uma dificuldade da esquerda, de um modo geral, e aqui eu estou generalizando mesmo, de falar em cadeia, de falar em prender, porque o discurso é do não encarceramento. Então, essa mudança, o que significa essa mudança? Primeiro, tem ali o Sidônio olhando pesquisa e dizendo, gente, não dá para dizer que roubo de celular é para sobreviver, né? A pessoa, imagina a família daquele paulistano que morreu aqui porque para roubar um celular ouvindo isso. Não tem que dizer que o bandido tem que estar na cadeia. O Sidônio, olhando as pesquisas, viu que que isso estava sendo atribuído ao governo federal. Um dos pontos fracos era a segurança pública e também, nesse aspecto, há um enfraquecimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Essa batalha ele perdeu, porque o governo tinha mandado a PEC da segurança, né, e estava adormecida, a PEC estava adormecida na gaveta ali do gabinete do Rui Costa. Rui Costa tem a mesma visão. Nunca entendi. Por que ficou tanto tempo no gabinete do Rui Costa? Porque toda vez que eu ligava no Ministério da Justiça para apurar, onde é que tá, não vai para o Congresso? Vocês não estão achando que isso é importante? Não, está lá no Rui Costa. O Rui Costa tem a mesma percepção da Dilma, de que segurança é um tema ruim para o governo federal tratar. Deixa com os governadores, só traz desgaste. Então ele tem essa mesma visão. E agora foi derrotado. Ou seja, então você tem o Sidônio, você tem a própria entrada da Gleisi, que colocou a PEC da segurança como algo importante. A Gleisi está lá para fazer política, então politicamente ela percebeu. E também tem o próprio Lula, né? Também tem o próprio Lula que vai sentir. Recentemente, o presidente Lula surpreendeu a nação com uma declaração forte sobre segurança pública, marcando um distanciamento claro das suas posições anteriores. Em um pronunciamento enfático, afirmou que lugar de bandido não é na rua, sinalizando um endurecimento na política de combate ao crime. Esta mudança gerou debates acalorados sobre suas verdadeiras intenções e os fatores que influenciaram tal guinada. Historicamente alinhado com políticas sociais como ferramentas primárias para abordar a criminalidade, o discurso de Lula era visto como leniente por críticos, que frequentemente o acusavam de ser demasiado brando com criminosos. Contudo, a alteração no tom pode ser atribuída ao impacto das pesquisas de opinião, que revelaram a segurança pública como uma das maiores preocupações entre os brasileiros. Sidônio Palmeira, o novo ministro de Comunicação Social, aparentemente desempenhou um papel crucial ao ajustar a narrativa presidencial para melhor alinhar-se com as expectativas populares. Além das pressões midiáticas e populares,
Questões internas no governo também contribuíram para essa virada. Rui Costa, ministro da Casa Civil, parece ter perdido influência, o que evidencia as dinâmicas complexas dentro do próprio governo. A aparente derrota de Costa destaca as disputas de poder e como elas podem moldar as políticas públicas, especialmente em áreas sensíveis como a segurança. Diante deste cenário, uma pergunta surge. Esse ajuste representa uma resposta genuína às demandas sociais ou é meramente uma manobra política temporária para apaziguar críticos e ganhar capital político em um momento de necessidade? Este questionamento não só fomenta a discussão sobre a autenticidade das intenções de Lula, mas também provoca o público a ponderar sobre a eficácia e sinceridade das políticas públicas em anos eleitorais. No centro das controvérsias políticas recentes está a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Segurança, defendida ardorosamente por Ricardo Lewandowski. Esta legislação busca estabelecer uma cooperação mais estreita entre as diversas forças policiais do país, um movimento que imita as táticas de organizações criminosas que já praticam essa integração há anos. O exemplo mais notório desta sinergia no crime é o pacto recentemente formado entre o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CIT-CV, que fortaleceu ambas as facções. Apesar da clareza e da aparente necessidade de tal medida, a PEC encontra-se paralisada, presa nas gavetas da Casa Civil. O responsável por esta inércia é Rui Costa, cuja postura reflete uma filosofia adotada durante o governo de Dilma Rousseff. Essa abordagem preconiza que o governo federal deve evitar envolvimento direto na segurança pública, delegando a responsabilidade aos governadores, uma tática que evita conflitos diretos, mas que muitas vezes resulta em uma falta de ação uniforme contra o crime em nível nacional. Este impasse suscita uma série de questionamentos sobre a vontade política de enfrentar problemas de segurança que afetam diariamente os brasileiros. Ignorar a PEC da segurança sugere uma desconexão entre o governo e as urgências reais da população, levantando dúvidas sobre a priorização de agendas políticas em detrimento das necessidades cívicas. Diante disso, resta perguntar: até quando o governo continuará postergando ações decisivas em um setor tão crítico como o da segurança pública? Este cenário coloca em xeque a capacidade de resposta do Estado frente aos desafios impostos, tanto por criminosos organizados, quanto pela demanda popular por paz e ordem. A resposta, ou a falta dela, será, sem dúvida, um componente vital na avaliação do legado deste governo. A trajetória do Partido dos Trabalhadores, PT, em relação à segurança pública é marcada por uma combinação de prevenção e repressão, exemplificada pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE. Este programa, iniciado nos primeiros mandatos de Lula, visava não apenas o combate direto ao crime, mas também o fortalecimento das instituições policiais e medidas sociais preventivas. Tarso Genro, ex-ministro da Justiça e criador do PRONASSE, defende que políticas estratégicas abrangentes são essenciais para lidar eficazmente com a criminalidade. Contudo, a descontinuação do PRONASSE e a ausência de um Ministério da Segurança Pública no atual governo sinalizam uma possível desvalorização dessas políticas integradas. A promessa de recriação do Ministério durante a campanha eleitoral ainda não se materializou, levantando questões sobre as intenções e o compromisso do governo com a segurança dos cidadãos. A inação em relação a estas promessas reflete um possível descaso com a urgência de reforçar a segurança pública como um pilar fundamental da governança. A mudança de discurso de Lula, que agora enfatiza a repressão mais dura contra o crime, joga luz sobre este contraste entre as políticas passadas e as ações atuais. Este realinhamento pode ser interpretado como uma resposta às críticas ou como uma adaptação às circunstâncias atuais, onde a segurança se tornou um tema ainda mais sensível e exigente para a população. Assim, surge a pergunta crucial:
Se experiências passadas mostraram que a integração de medidas preventivas e repressivas pode ser eficaz, por que o governo hesita em implementar uma política de segurança pública que aproveite o melhor desses dois mundos? A resposta a essa indagação não apenas moldará a percepção pública do compromisso do governo com a segurança, mas também definirá o legado desta administração no enfrentamento de uma das questões mais prementes da sociedade brasileira.